Marcos 8, de 11 a 21. Marcos, capítulo 8, 11 a 21. Passagem maneiríssima, eu me amarrei. Todo mundo ligou aí? Estão ligados? Estão prestando atenção? Versículo 11. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que essa geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Até aqui. Pancadão, né? Jesus termina esse trecho que acabamos de ler com uma pergunta que expressa um mix de surpresa, de tristeza, de indignação com os discípulos, gente que andava com ele ali já há um tempão. Olha a pergunta: vocês ainda não entendem? Mas afinal, o que estava acontecendo aqui? Só para a gente entender o contexto dessa situação. Os fariseus eram a nata religiosa da época, eram os caras que se consideravam os mais crentes dos crentes do planeta Terra naquele momento ali da história. Os caras se achavam. E esses fariseus já tinham decidido que Jesus tinha que morrer. Nesse momento aqui de Marcos 8, desse relato, os fariseus já estavam acompanhando Jesus, mas fechados, shallow now ali, que estavam decididos que Jesus tinha que morrer. Então esse papinho de vai mais um sinal, mais um milagrinho, era tudo hipocrisia, era tudo falsidade, era tudo caô. O comportamento dessa turma aqui no verso 11 era falsidade, pedindo mais um milagrezinho. Os fariseus, versículo 11, vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova, ou seja, para criar uma pegadinha, para criar um embaraço, para criar um desconforto para Jesus. Eles começaram a pedir para Jesus um sinal do céu. Eles não tinham interesse nenhum, na verdade. Eles queriam apenas causar desconforto, ser chato, atrapalhar a vida de Jesus ali naquele momento. A aproximação deles não era para aprender, não existia ali um questionamento com um desejo real de conhecer a verdade. Eles não estavam em crise existencial do tipo: você é de verdade o Filho de Deus que a gente anda procurando, você que veio trazer paz para o nosso coração? Não. Eles já estavam fechados, não quero nada com esse sujeito, na verdade eu quero que ele morra, mas vou ficar perturbando ele ali. Jesus já havia dado sinais, assim, indiscutíveis da sua divindade. Jesus já tinha realizado coisas ali para aquela galera, naquele momento ali da história da humanidade, que não tinha como os camaradas não acreditarem, não entenderem que Jesus era o Filho de Deus, era o Deus encarnado ali. Os cegos voltavam a ver, os surdos voltavam a ouvir, paralítico, gente com lepra, gente morta, voltava para as suas casas com saúde, vivos. Não era um Walking Dead, não. Os caras voltavam bonitão, uma maquiagem boa. Então, pedir mais um sinal para Jesus, na verdade, era uma afronta, era uma falta de respeito. Quantas vezes isso acontece com a gente? Colegas em sala de aula, ou parentes, às vezes o pai, a mãe, que ainda não conhecem Jesus, fazem o mesmo que esses fariseus aqui. Mesmo diante de toda a revelação, que hoje a gente tem a Bíblia, a revelação especial de Deus para a vida do ser humano, mesmo diante
dá a revelação de Deus para o ser humano, as pessoas ficam agulhando a gente. E aí, qual é? Se você é crente, se Jesus existe mesmo, me dá uma prova aí. E aí, se alguém hoje te pedisse um sinal, prova aí que Jesus existe, o que você ia falar? Marcão inconveniente pra caramba. O que você ia falar? Segura isso aí. Pô, eu não acredito nesse negócio de Jesus, não, cara. Como é que eu sei que isso é de verdade? Que sanhaço, hein? Que sanhaço! Mas vocês têm que estar preparados para uma parada dessa. Não rola isso. Não rola isso. Em sala de aula, os caras... Ou então, quando é aquele professor endemoniado, que até Satanás acha o cara chato, que fica te agulhando. O que você fala numa parada num momento desse? Ó, agora eu vou dar a cola, né? Você guarda, nunca mais esquece. Quando outro pastor fizer isso, você já responde. O que você fala num momento desse? Como é que eu sei que Jesus, essa parada aí de verdade? Meu irmão, o túmulo vazio é a maior prova de que o meu Redentor vive. Acabou. Confirmação do Espírito no meu coração. Não me interessa o que você acredita, não me interessa o que você acha, o túmulo está vazio. Deus que eu adoro é vivo. Aí, cara, você manda uma letra dessa, fala com autoridade, o cara pode até não virar crente, mas isso que ele está falando, ele acredita nisso que ele está falando. Então, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a sua ressurreição após o terceiro dia, é o maior de todos os milagres. A morte e ressurreição de Jesus é o maior de todos os sinais que a humanidade poderia esperar de um Deus. E aí, qual foi a reação de Jesus diante daquele deboche? O que Jesus fez com aqueles caras que estavam ali apurriando o juízo dele, desrespeitando ele com incredulidade? Versículo 12. Jesus suspirou profundamente e disse, olha, que gente chata. Ele não falou isso. Nem vou ousar a dizer que ele pensou isso. Não sou maluco, sou doido, mas não sou maluco. Mas Jesus falou, cara, por que essa geração está pedindo um sinal de milagre, um sinal miraculoso? Aí ele falou, eu lhes afirmo, não vou dar sinal nenhum, acabou o papo. Jesus não perdeu tempo discutindo com aquela galera. Lição que a gente deve aprender. A gente deve fazer o mesmo. Você não deve discutir com incrédulo obstinado. Você não deve discutir com gente que não quer nada com Jesus. Você não deve discutir. E a gente consegue perceber quando alguém está perguntando porque quer saber a verdade e quando alguém está perguntando, está agulhando a gente porque só quer deixar a gente constrangido. Então, Jesus está falando aqui, cara, acabou o papo, não vou dar sinal nenhum, não vou dar prova nenhuma. A gente deve fazer o mesmo. Né? Quando alguém ficar perturbando a gente fala, bora, olha só, acabou a conversa. Aquele pedido por um sinal, prova aí que Deus existe, era tudo mentira. A fé verdadeira não pede sinais. Quando o Espírito Santo está atuando no nosso coração, que desperta a gente para as coisas do Senhor, cara, a última coisa que você pensa é num sinal, numa comprovação científica, química, biológica, arqueológica. A confirmação que o Espírito Santo dá no nosso coração é a maior prova para a gente. Eu tinha absoluta certeza que Cristo existia, que Ele me amava, e eu nunca nem tinha lido a Bíblia. Então, quanto mais eu estudo, mais eu creio na eleição, na predestinação. Porque é o Espírito Santo que fala, amiguinho, chega, vem, vamos andar junto. E aí tudo começa a fazer sentido, você se sente atraído, você começa a querer, sente falta. Então, para a gente se aproximar de Deus, a condição fundamental é ter fé. Sem fé, você pode... Jesus estava ali na frente deles, os malucos não acreditavam. Era muita mongolice. Os zombadores continuam fazendo isso até hoje. O Evangelho dando sinais claros, a nossa vida muda. O cara conhece a gente antes da gente caminhar com Jesus, aí a gente muda, se transforma, o nosso linguajar muda e o cara fica, mas Jesus existe mesmo? Isso é de verdade? Não, senhor animal, olha como é que eu mudei. Né? Tem gente até que fica, cabelo branco. O cara mudou, rapaz, radical. Está parecendo uma pessoa que eu conheço.
Então, a fé verdadeira, ela se satisfaz com a revelação da palavra de Deus, ela se satisfaz com o testemunho interno do Espírito. Mas aí, depois que Jesus corta o papo com esse cara, né? Jesus entra no barco, vai para um outro lado, e aí começa a trocar uma ideia só com os discípulos, só com a galera que andava com ele. E aí, diante daquela demonstração de desrespeito a Deus, Jesus se volta para os discípulos e faz uma advertência. Versículo 15. Estejam atentos, fica ligado, fica atento. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Jesus está falando, cara, olha só, cuidado, as más companhias podem fazer muito mal para a gente, muito mal para vocês. Tenham cuidado, fica ligado, fica esperto, fica atento com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Aí os discípulos, de boca aberta, começaram assim, isso deve ser alguma receita da Ana Maria Braga, que Jesus está falando aí, negócio de fermento, pão, ele está pensando numa broa de milho, gospel, maneiro. Rolou um barraco, uma discussão feia ali, Jesus chateado, e os caras pensando em comida. O fermento ali era para tomar cuidado com o fermento doutrinário e não culinário. O problema ali não era a parada de virar comida. O problema ali era a parada de entrar na cabeça, de mexer na mente das pessoas. Então, Jesus estava falando, tomem cuidado para vocês não se contaminarem com esse fermento maligno que sai da mente, do coração, da boca dos fariseus e da boca de Herodes. Os fariseus representavam essa religiosidade sem vida, sem fé. E Herodes representava o mundanismo, essa coisa da incredulidade, dos caras que não estão nem aí para Jesus. E aí, diante do que estava acontecendo, não cabia os discípulos, os caras que andavam com Jesus há um tempão, pensar que naquela situação Jesus aborrecido, que Jesus estivesse conversando sobre receita de comidinha. Óbvio que não, Jesus estava falando do problema doutrinário. Então, cuidado para vocês não ficarem intoxicados pelo pensamento desses caras que andam com vocês. Os caras não eram ETs, eles não eram de outro planeta, era a gente que andava ali no meio deles. Jesus está falando para hoje para a gente, cuidado com os caras que andam com vocês, que têm esse mesmo fermento. Por que ele usa fermento? O fermento para os judeus, isso que Jesus estava falando fazia todo sentido. Porque fermento era utilizado na antiga aliança, era utilizado pelos judeus como um sinônimo, como uma metáfora, uma figura de linguagem para coisa ruim. Por quê? O fermento tem a capacidade de penetrar toda a massa. Você pega um pouquinho de fermento, depois você pode até olhar lá uma receita de como que se faz pão. Você pega uma maçaroca grandona de farinha de trigo, joga um pouquinho de fermento e a massa toda fica impregnada do fermento. Então, o fermento é algo que, com pouca quantidade, se espalha com muita facilidade e tem um efeito muito maior do que você esperava. Aquela massa de pão que sem fermento é pequenininha, depois de horas o fermento atuando ali, quando você volta para ver, está uma parada enorme. Então, na cultura judaica, era um símbolo de coisa ruim. A Bíblia Sagrada usa o fermento para exemplificar como que pensamentos equivocados se espalham com uma facilidade muito grande e faz um mal muito tremendo na vida da gente. Era isso que Jesus estava chamando a atenção dos discípulos. Cuidado, vocês andam com uma galera que tem um fermento, que tem um papo, que tem um pensamento que pode destruir a fé de vocês. O fermento e a disseminação de falsos ensinos se assemelham em vários aspectos. Ambos operam de um modo invisível, você não vê pensamento. E é um pensamento, ele passou ali agora, você não vê pensamento. Fermento, você também não vê o fermento atuando. Você misturou ali, ele desaparece. Facilmente se espalha e aumenta de tamanho com muita facilidade. Aí Jesus está avisando para a gente, tenham cuidado, fiquem atentos. Crente distraído é presa fácil para o inimigo, é presa fácil para se contaminar com o fermento. Ao longo da história, o fermento doutrinário de pensamentos equivocados fez muito mais mal para a igreja de Cristo do que perseguição mesmo, de verdade, de sangue derramado. Os ensinamentos equivocados, pensamentos mundanos, quando se infiltram na igreja,
opera uma desgraça na igreja muito pior que se entrasse alguém aqui com metralhadora e matasse todo mundo. Mas aí os discípulos, boca aberta, distraidão, desatento, pagaram o maior vexame. Aí, versículo 16, e Jesus está chateado que a gente esqueceu de trazer pão, né? Ele operou milagre, sobrou pão aberto, a gente ficou com preguiça de carregar aqueles cestos de pão, então só trouxemos um pãozinho, essa porção de homem, como é que vai ir agora? Jesus está aí chateado. Percebe como que a falta de atenção é prejudicial? Como que eles tiveram um comportamento imbecilóide, assim, mongolzão? O problema nunca foi a falta de pão. Jesus tinha acabado de multiplicar pão, sobrou McFish para mais geral. Pão e peixe para geral. E aí os caras, e agora só tem um pãozinho. Pô, era só falar com o cara aí, Jesus, vamos orar? Vamos orar, tem um pão. Vai rolar um festival de pizza aqui agora. Mas não, os caras, nem isso eles conseguiam imaginar. O problema era a falta de fé. O problema é que eles ainda não tinham enxergado em Jesus a presença do Deus vivo ali. Nem eles, por já estarem contaminados com o fermento daquele mundo ali, eles não conseguiam, mesmo diante de tudo que eles viram Jesus operar, eles não conseguiam ver em Jesus o Deus vivo encarnado ali na frente deles. Para eles era só mais um líder religioso, maneiro, cara maneiro, de vez em quando rola, né, pãozinho 0,800 para geral, mas só isso. Eles não conseguiam discernir que era o Deus vivo que estava ali, perto deles, por causa da falta de atenção. E aí os discípulos deixaram Jesus triste, chateado, decepcionado, com tanta falta de discernimento. E aí Jesus paga uma bronca tremenda para dar um sacode nos discípulos. E aí vem os versículos. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvido, mas não ouvem? Não se lembram? Vocês esqueceram de tudo que vocês viram fazendo? Versículo 19. Quando eu parti os 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? O que Jesus está fazendo com essa lembrança aqui? Cara, vocês não conseguem perceber quem sou eu? Qual é a minha identidade? Vocês não conseguem reconhecer com quem vocês estão andando? Qual era o motivo da tristeza, da decepção de Jesus? Mesmo diante dessas experiências, os discípulos não reconheciam a verdadeira identidade de Jesus. Se eu não tenho certeza quem é o Deus com quem eu estou andando, meu irmão, a galera lá fora vai me massacrar. Se vocês não têm certeza de que, de fato, o Jesus que vocês vieram aqui adorar nessa sexta-feira à noite é o Deus vivo, Criador do céu e da terra, meu irmão, aquele Zé Arruela que fez história lá na UF vai passar por cima de vocês em sala de aula. Aquele sociólogo que só estudou Marx a vida inteira vai esmigalhar vocês. Aquele colega na turma que tem medo de ir para o inferno vai fazer de tudo para você ir com ele também. Ele não quer ir sozinho. Os discípulos de Jesus estavam completamente alheios à verdadeira identidade de Jesus. Ou seja, a distração, a desatenção, enfraqueceu a fé daqueles homens. Justamente desviou. Eles perderam Jesus de vista, eles perderam Deus de vista. E Jesus ali na frente deles. Então, andar com Jesus sem dar a devida atenção à sua palavra, à sua revelação, à sua verdade, pode endurecer o nosso coração, pode destruir a nossa fé. A gente vira presa fácil para o fermento desse mundo. Aí o cara em sala de aula, olha só, vocês estão aqui me ouvindo, são 20, 30 minutos que a gente fala aqui numa sexta-feira. Os malucos vão ficar com vocês a semana inteira. Que horas começa a aula lá no cursinho? Já está na faculdade? Uhul, que beleza! Que horas que começa lá o Armagedon? 9 horas da manhã. E o purgatório termina que horas? 6, de 9 às 18. Uma pregação atrás da outra, uma pregação atrás da outra. Fermento dos fariseus, fermento de Herodes, fermento do Satanás, fermento do capeta, fermento de coisa ruim, tudo na cabeça do cara. Se o cara não tiver com a fé bem estruturada, se ele não tiver ligado que é tudo uma experiência espiritual, se ele não tiver tomando conta da relação dele com Jesus, ele
mudança. Quando chega aqui na sexta-feira, pô, o que eu vim fazer aqui mesmo? Pô, a música está alta. Pô, o lugar está frio. Pô, o lugar está quente. Pô, e aí, na outra sexta, não vem mais. Pegaram a visão? Estão ligados? Estão ligados? Prestando atenção? Aplicações. Vamos para as aplicações? Primeira aplicação que eu vejo nesse texto aí, que eu aprendi com Jesus. Cara, caminhe com Jesus com atenção. Caminhe com Jesus ligado. Atenção também é adoração. Quando você está prestando atenção no reino, quando você está prestando atenção nas coisas que Deus está falando, quando você está prestando atenção na sua devocional, cara, isso é adoração. Saiba discernir a realidade que te cerca. Quando você vai para a faculdade pensando, pô, eu sou filho de Deus vivo, sou sacerdote do reino, tudo é uma experiência espiritual. Ele está lá sabendo que discernir, separar o joio do trigo, o que é bom, o que não presta. A gente tem que saber. Jesus falou, ó, estejam atentos. Então, os discípulos, naquele momento ali, parecia gente lesada, gente cega e com olho. Eles estavam andando completamente distraídos. Então, cuidado que a distração pode destruir a nossa fé. Ir para uma faculdade, nos dias de hoje, distraído, corre o risco de você sair de lá ateu. Da mesma forma que distração no trânsito pode matar, a distração na nossa caminhada com Jesus pode matar a nossa fé, pode destruir a nossa fé. Os desatentos viram facilmente massa de manobra de companhias perversas. Às vezes você está lá fazendo, gritando uma parada, mas nem acredita naquilo. Você é um desatento, é um boca aberta, o cara falou com convicção, você tem razão, hein? Pô, que maneiro. E aí você está lá fazendo boizinho, imitando o que eles estão te oprimindo. Um crente boca aberta é facilmente influenciado em sala de aula, pelo fermento dos colegas, fermento de alguns professores. Os desatentos perdem Jesus de vista muito rápido, perdem poder de discernimento. E aí vive uma relação com Jesus muito aquém do que poderia estar vivendo, uma relação muito maneira, e aí perde isso. Os caras para a gente prestar um culto maneiro, verdadeiro para Jesus, a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar prestando atenção. Pô, eu louvo a Deus porque até agora ninguém levantou para ir no banheiro nem beber água. Pô, show, bênção. Porque quando eu fico durante o culto levantando, indo lá fora, bebendo água, voltando, que mensagem que eu estou mandando para Jesus quando eu faço isso? Fico levantando toda hora e saio para beber água e para ir no banheiro. Isso não me está atraindo. Não estou prestando atenção. Isso não me interessa. Essa é a mensagem que toda pessoa com incontinência urinária e sede saárica faz no culto. Pô. Começou a pregação, o cara, estou apertado. Pô, que inferno! Eu fico aqui de 5h30 até 10h30, cara, só vou ao banheiro quando chego em casa. E não tem pedra nos rins. Então, se você tem incontinência urinária, depois de reunião de oração a gente ora, né, passa óleo, compra um pacote de fralda geriátrica, a gente dá um jeito. Mas, cara, você tem que prestar atenção, Fique esperto, adore ao Senhor com a sua atenção. A atenção é respeito, a atenção é adoração. Segunda aplicação, o que Jesus falou, tomem cuidado com o fermento desse mundo. Você tem que saber discernir o que é uma parada normal, o que é fermento. Cursos como o fim de semana de treinamento que aconteceram aqui na semana passada são importantíssimos para ajudar a gente a tomar cuidado com o fermento. Para preparar a gente para discernir de longe quando está rolando um veneno na conversa, quando está rolando um veneno na aula, quando estão espalhando veneno na cabeça da gente. A gente tem que saber discernir. Você tem que ter consciência que toda e qualquer experiência nesse planeta é uma experiência espiritual. Alguém está tentando colocar alguma coisa na sua cabeça. Não existe um momento onde você vai ter descanso nesse planeta. O problema é que a gente acha que está numa grande praça de alimentação do shopping center, né? Que é tudo maneiro, tudo legal. Não é, galera, não é.
Não é. Quando você liga lá o Netflix para assistir qualquer coisa do Netflix, os caras estão colocando fermento na sua cabeça. Pode ser um desenho animado, os caras estão colocando fermento na sua cabeça. Quando você pega uma revista, um livro, uma parada para ler, tem fermento ali. Vai no cinema, tem fermento. Não tem nada imune. Você pega lá a musiquinha, está ouvindo a musiquinha tão bonitinha, e está entrando fermento. Em tudo isso você tem que ter a certeza que você tem que ter cuidado com o fermento desse mundo. Muitas vezes é esse fermento que faz com que pessoas que estiveram aqui com a gente que devia estar sentado aí nesses lugares que estão vazios, não estão mais aqui, porque não tomaram conta, não foram atentos, não se protegeram do fermento do fariseu, do fermento desse mundo. Gente que às vezes caminhou um tempão aqui com a gente, foi no retiro, foi lá na frente, orou, esteve aqui em cima cantando, mas ficou boca aberta há muito tempo. O fermento entrou, dançou. Se você examinar com cuidado, você vai perceber o fermento do mundo tenta contaminar a gente toda hora, é cansativo mesmo. Se não for o Senhor tomando conta da gente, ajudando a gente, renovando a nossa fé, se não for a gente fazendo isso aqui, buscando o Senhor com intencionalidade, se esforçando para buscar o Senhor, meu irmão, o rolo passa por cima. Então, toma cuidado com o fermento maligno aí desse mundo. Terceira aplicação, não perca tempo discutindo com o incrédulo. Não perca tempo, não se aborreça. Não se aborreça. Nada que você fale vai chegar a um lugar maneiro. Jesus não perdeu tempo discutindo com o incrédulo obstinado. É totalmente diferente quando você está falando com um não crente que está com sede, que você percebe que o cara está com sede, que o cara está insatisfeito, está inconformado com a vida que ele está levando. Para esses, a gente vai dar toda a atenção necessária. Agora, para aqueles que já chegam marrentão, dizendo que tudo que a gente acredita é uma idiotice, que não sei o quê, a gente deve agir igual Jesus, não jogue pérola para os porcos. Porco dá valor para pérola? Não dá, ele vai ficar pisando igual... Então, não perca tempo com zombadores, com gente que não tem sede da verdade, com pessoas cujo espírito é só criar contenda, não perca tempo com discussões que não vão chegar a lugar nenhum bom. E está arriscado você ganhar a discussão, mas vai perder definitivamente o amigo. Já cometi esse pecado algumas vezes, de entrar num embate, numa discussão, ficar batendo boca com o cara, ganho ele na argumentação, mas ele nunca mais quer me ver. Crente arrogante, crente metido, crente não... Eu ainda fico como mal na história. Então, como eu falei no início, a maior prova de que a gente pode dar para as pessoas que andam com a gente é que o túmulo de Jesus está vazio. Né? O túmulo de Maomé não está vazio, de Buda não está vazio, o de Jesus está vazio. Então, se a pessoa ficar de zombaria opressora, despreze a discussão, ore por ela, no secreto. Fala assim, Senhor, que ela se converta, vire aquele pentecostal bem fanático, Senhor. Não saia do monte, fica no monte o resto da vida, lá no monte, orando. Ore por ela. Jesus só veio para os doentes. Quando eu quero encerrar uma discussão hoje eu estou mais calminho, amigo, hoje eu estou mais tranquilo. Quando alguém começa de um debate assim, de zombaria comigo, eu falo, cara, olha só, Jesus só veio para os doentes. Se você está são, se você se considera bom, se você, quando encosta a sua cabeça no travesseiro, você consegue dormir em paz, esquece esse negócio de Jesus, cara. Liga para isso não, fica tranquilo. Vá na paz. Depois eu vou orar. Senhor, dá pesadelo, o terror do pecado. Senhor, dá o fantasma, aterroriza ele, Senhor. Mas aí eu estou lá na minha casa orando por ele. Mas aí você encerra a discussão, você manda essa, acabou, não tem mais argumento. Não, Jesus só veio para os doentes. Eu me vi doente, então Jesus me atendeu. Agora, você é bonzão, bonitão, maneirão? Bicho, esquece Jesus. Para que você está preocupado com isso? Deixa eu ser crente tranquilo, sai de mim, Satanás. Né? Não fala isso, né? Mas pode pensar, mas não pode falar. Deus te abençoe.
Queridos, só Jesus é o pão da vida, amém? Só Jesus é Deus. Toda a nossa atenção nessa vida tem que ser concentrada, voltada para Ele. Então, mantenha-se atento, esperto quanto às distrações, que o mundo vai fazer de tudo para a gente se distrair. Então, não seja presa fácil para o fermento maligno desse mundo. Adore a Jesus com a sua atenção, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, quando a gente precisar de um sinal da Tua presença, Senhor, que o Seu poder faça a gente se lembrar do Seu túmulo vazio, Senhor. Faz a gente se lembrar do Seu amor na cruz do Calvário, Senhor. Faz os nossos olhos se abrirem para a Sua verdade. Senhor, amadurece a nossa fé. Nos faça um povo que Te adore, que Te siga com atenção, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conceda o dom do discernimento, Senhor. Que sejamos uma galera aqui sagazes, Senhor, capazes de compreender o mundo que cerca a gente e ajuda a gente a nos desviarmos, Senhor, de tudo que é roubada, de tudo que é fermento das trevas, Pai, por favor. Só o Senhor é o pão da vida, só o Senhor consegue preencher todas as nossas necessidades, todos os nossos vazios. Obrigado por isso, Senhor, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, pela Tua salvação, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, e recebe a nossa atenção. O Senhor é tudo para a gente. E a gente faz essa oração no Teu nome. Amém. Amém.